Olá, pessoal, tudo bem? Vocês sabiam que em Belo Horizonte tem um viaduto que foi um marco da engenharia nacional? Pois é, nem o pessoal de Belo Horizonte sabe disso. Eu sou o professor Aguiar e esse é o canal Causos Concretos. No centro de Belo Horizonte tem um viaduto chamado Santa Teresa, que liga a parte central da cidade com o bairro Santa Teresa. É um bairro muito importante para a cidade porque ele é um bairro boêmio, é um centro gastronômico. Foi lá que na década de 60 criou-se o Clube da Esquina, com Milton Nascimento, Lô Borges, o próprio Skank também começou por lá, então era muito importante para a cidade. E ligando ao centro, ó, lá foi feito esse viaduto em 1928, e que foi, na época, o maior vão livre da América do Sul. Então, nesse momento, tá certo, era o maior viaduto do Brasil, a nível de vão livre, né. Mas para conhecer um pouquinho mais dessa história, vamos voltar no tempo. Não vamos voltar pouco não, vamos voltar 2000 anos. Vamos voltar para a época das pontes dos romanos, que foram as primeiras obras da engenharia, né, não engenharia civil, não, engenharia militar. Na época não tinha engenharia civil ainda. As pontes dos romanos eram pedras bem cortadas, algumas entalhadas, e eram coladas com o cimento, né, chamado cimento dos romanos. O que era esse cimento romano? O cimento romano eram cal hidratada com cinza de vulcão, misturadas, e que então seria a cola daquelas pedras. É engraçado que desde aquele período, os pedreiros já gostavam de deixar aquele material mais molinho, mais fácil de ser trabalhado. Então, naquela época, eles misturavam nesse cimento romano leite de cabra, olha que porcaria, leite de cabra, clara de ovo, sebo de porco, né, para retardar a pega, para ele demorar um pouco mais a pegar, misturavam açúcar. Então essas artimanhas, né, que os pedreiros até hoje usam para facilitar a vida, já começou naquela época, né. Muito bem. E essas obras fantásticas, de baixa manutenção, e muitas delas estão aí até hoje abertas à visitação pública. Depois da ponte dos romanos, a próxima a evolução levou para o metal, as pontes metálicas. A relação do homem com o metal vem desde a época das cavernas, né, fazendo, ferramentas de caça, pra cozinhar. Então o ferro fundido é uma evolução desse material. Então o ferro fundido, ele foi desenvolvido, o término dele, da evolução, em 1720. Então a primeira ponte com esse material foi em 1775, na Inglaterra, a ponte sobre o rio Severn. Essa ponte ainda está lá até hoje, né. E então foi a primeira grande estrutura, né, feita com esse material, né. Bem, a partir daí a próxima evolução seria o nosso concreto armado, que é conhecido até hoje. Como é que é a história do nosso concreto armado? Ele começou com a patente do cimento, chamado cimento Portland. O cimento Portland é uma ilha da Inglaterra que tem muito calcário, porque esse cimento é basicamente, 98% calcário moído, com 1% de argila, né, levado a altas temperaturas, e com um pouco de água ele tem o poder de hidratar e tornar-se uma cola muito poderosa. Então esse cimento foi patenteado em 1824. Mas para completar o concreto armado faltava o quê? Faltava o aço, e o aço foi desenvolvido em 1850. Então, a partir de 1850 foi possível unir esses 2 produtos, que vem a ser um dos produtos mais consumidos no mundo atualmente. Bem, mas o primeiro uso deste material não foi na construção civil não,
muito engraçado. Não, não, foi para fazer vaso de flor. Talvez os vasos fossem de madeira naquela época, com pouca durabilidade, então fazer vaso de flor. E quem bolou isso foram os franceses, né. Depois dos vasos de flor vieram as canoas. É, o casco das canoas, dos navios, né. Existem alguns barcos ainda, conhecidos como barco de Lambeau, ainda em museus, pelo estado de conservação, isso deve ter afundado, né. Né. Na Primeira Guerra Mundial, tinha muito navio com casco de concreto, muito navio em casco de concreto. Então foi o primeiro uso deles. Então foram os ingleses, através do Joseph Aspedy, né, que patenteou o cimento. Foram os franceses que tiveram a ideia de usar aqueles 2 materiais para fazer alguma construção, mas foram os alemães que pegaram, né, o aço e o cimento porta misturado com brita e areia, levaram para a construção civil. Os alemães foram os primeiros que fizeram normas. E, em torno de 1920, veio para o Brasil uma empresa alemã, né, chamava Companhia Construtora de Cimento Armado, um cidadão chama-se Lambert Hindley, e que fez as primeiras obras de concreto armado no Brasil. E entre eles tinha um brasileiro, né, Emílio Bongart, conhecido como o pai do concreto armado. Esse camarada era de Blumenau, então falava bem alemão, e ele se incorporou bem naquela tecnologia, né, é um cara extremamente inteligente, trabalhou nessa empresa, depois abriu o próprio escritório dele e especializou-se não em executar obra, mas em projetar obras. E veio para Belo Horizonte, montou aqui um escritório dele, e começou a fazer uma série de edifícios, estádio de futebol e pontes. E como ele estava estabelecido em Belo Horizonte, aqui ele projetou o viaduto Santa Teresa, que tinha 56 metros de vão livre e tornou-se então o primeiro, o maior vão livre da América do Sul. Um recorde, porque numa época existiam muito poucas obras. Então um recorde muito importante para a engenharia nacional, né. Bom, mas a história do viaduto Santa Teresa, esse marco, não parou aí não, ele não parou aí, né. Eu, em 1998, nós estávamos fazendo um treinamento nos Estados Unidos, em busca de materiais de recuperação, de reforço de estruturas, e tivemos contato com um reforço com fibra de carbono. Essa fibra de carbono é um material muito utilizado na indústria aeronáutica, na indústria automobilística, de Fórmula 1, muito utilizado. E a empresa que tinha essa patente nos procurou e falou: "Gente, nós temos que levar essa tecnologia para o Brasil. Nós precisamos de uma obra de vulto, uma obra que fosse fácil visitar, que seja um showroom para isso". E aí eu vim para o Brasil com essa missão, descobri um lugar para aplicar essa fibra de carbono pela primeira vez na América do Sul. E onde é que eu fui parar? Viaduto Santa Teresa. Esse viaduto, ele estava num processo de ser reforçado, para aumentar a sua capacidade de carga, para poder passar ônibus, né. E a ideia na época era reforçá-lo com chapas coladas, chapas metálicas coladas. É uma técnica de reforço. Você cola chapas no viaduto ou na sua estrutura. Mas é uma técnica, assim, que fica muito evidenciado o trabalho, porque as chapas ficam lá, à vista, né. Então a prefeitura não estava muito satisfeita, o pessoal do patrimônio histórico não estava muito satisfeito em modificar as características originais da obra. E aí então eu cheguei com essa ideia, falei: "Gente, ó, nós temos uma tecnologia que permite você reforçar, sem aumentar o peso próprio, e ninguém vai ver que você reforçou". Porque são fibras, são tecidos colados no concreto, e depois você pinta por cima, não aumenta o peso próprio, porque é um tecido. Tem a grande vantagem que não entra em corrosão, não entra em corrosão, né.
Então você vai fazer o reforço e ninguém observou se que aquilo foi reforçado, né. E aquilo a prefeitura acatou de pronto, de imediato. Então, trouxemos então essa tecnologia e foi aplicado pela primeira vez no viaduto Santa Teresa. Então, esse viaduto tem um marco, 2 marcos, né, de a nível de América do Sul. Ter sido o maior vão livre e ter sido a primeira obra a ser reforçado com fibra de carbono, que hoje é a técnica mais utilizada no Brasil e no mundo, né, para reforçar as estruturas. Então, quando quem for de Belo Horizonte, ou quem vier passear em Belo Horizonte, passar debaixo do viaduto Santa Teresa, olhar para cima, gente, conhecer esses casos, eh, tem muita história para contar esse viaduto, né. Até a próxima.